Diretor Acioli, boa tarde. Testando. Opa, estamos ouvindo, estamos sem a imagem, assim, mas estamos ouvindo agora você. Ué, a imagem estava funcionando aqui agora há pouco. Opa, é um ou outro. Está entrando agora. Ah, pronto, está ali. Agora estamos com a imagem. Beleza. Vou mandar. Boa tarde, doutora. Diretor Acioli, diretora Marina, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Se mexer pior. É melhor deixar aqui, ó. Tá fora de foco. Isso aí deve ser coisa da câmera de lá, né? Não, mas a gente ouvindo bem, tá realmente melhor, mas já consegui escutar bem. Assim, então, Da minha parte, 3, 2. bom, muito boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador pautado para o dia de hoje, 16 de julho de 2024. São 15 horas e 4 minutos. É o PAS 19957006087-2020-18, FIT Transamérica Ciclo Hoteleiro. Então, vamos dar início à sessão de julgamento. De que é o relator, o diretor João Acioli, é o processo 19957006087-2020-18. Registro que, nos termos da deliberação CVM 45/2021, a presente sessão será realizada de modo híbrido, mantida para as defesas a possibilidade de participação por videoconferência. Sessão por videoconferência mantém seu caráter público, conforme o artigo 49 da resolução CVM 45/2021. Por essa razão, registro que a sessão está sendo transmitida pela internet. Funciona como procurador federal na CVM o doutor Celso Luiz Rocha Serra Filho, que eu cumprimento e saúdo aqui. São acusados no presente processo a Poema Incorporadora Limitada, Rodolfo Bueno Licarian de Paula. No caso da acusada a Poema Incorporadora Limitada, o advogado Antônio Ricardo Corrêa vai fazer uso da palavra. Perdão? Ele vai sustentar pelos dois acusados, inclusive o senhor Rodolfo Bueno Licarian de Paula. Tendo em vista que o relatório do processo foi previamente disponibilizado no site da CVM, dispenso a leitura do mesmo. Observações quanto à sua redação poderão ser encaminhadas diretamente ao gabinete do relator. Passa então a palavra ao defendente para a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos, prorrogar por mais 15. Ilustríssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores conselheiros, procurador federal, doutor Acioli, relator do processo. Mais que o caso em si, o que me traz aqui é a matéria. Eu integrei, representando o Tribunal de Justiça, a OAB e o mercado imobiliário, um grupo institucional que anos atrás foi criado com a participação da SRE para discutir condotéis. Por quê? Naquela época se abriu o jornal e havia páginas e páginas e páginas de anúncio. Eu que trabalho no mercado imobiliário há pelo menos 3 décadas, nós percebemos que aquele era um assunto que poderia dar problema. Pessoas famosas, pessoas públicas, pessoas anunciando a venda de um negócio chamado cotas de SCP, Sociedade em Conta de Participação.
Isso assustou o mercado. Esse grupo que a gente tem no tribunal se chama Grupo Multinacional para a Segurança Jurídica no Mercado Imobiliário, e esse era um assunto que, quanto menor a credibilidade, maior o problema para o mercado, que hoje já enfrenta dificuldades diversas. Então, esse assunto evoluiu, dessas discussões surgiu a possibilidade de dispensa de registro, surgiu as resoluções da CVM que permitem, de forma facilitada, em especial naquelas, e aí eu começo a tratar do ponto específico, naquelas que trazem algo que em 64 foi criado como uma das melhores ferramentas para a proteção do mercado imobiliário, que é o memorial de incorporação. Se decidiu que, havendo memorial de incorporação, havendo unidades autônomas e havendo venda de unidades autônomas, o processo de registro teria que ser dispensado, porque a lei do professor Caio Mário é muito mais protetiva, inclusive, que o CDC. E o que vem no caso aqui concreto? Um empreendimento, 66% vendido para médicos e familiares, o saldo das unidades negociado com permutantes que fazem a construção, é normal você ter sementeiras, tijolo, fazer uma espécie de permuta, sem que haja um anúncio jornalístico. Não há um anúncio na página da empresa. Não há uma página do Instagram sobre esse empreendimento. Não há uma campanha publicitária, não há folheto, como havia, volto à minha sustentação no início desse assunto, as ruas eram inundadas por folhetos, a internet era inundada por hotéis oferecendo condotéis. Neste caso, não há. É uma cidade do interior de Minas Gerais, com 30 ou 35 mil habitantes, e o que há e o que deu origem a essa representação, a este processo sancionador. Uma conversa entre um possível interessado e um corretor não autorizado. Um corretor não contratado por essa incorporadora, que gerou um book próprio, em que apresentava o empreendimento extraindo informações do Grupo Transamérica. Eu faço o segundo retorno naquela época, e uma das grandes preocupações era o Dr. Paulo Ferreira, se não me falha a memória aqui, da SRE, Dr. Reginaldo, que era o diretor, o presidente da CVM, e nós discutimos o seguinte: essa é uma figura incontrolável no mercado imobiliário. Os senhores, a conselheira, devem receber todo dia algum corretor oferecendo algum negócio. Os corretores sobem um site em 5 minutos, com imagens de qualquer empreendimento, e saem oferecendo para a sua lista para tentar obter. Nesse caso específico, só há uma conversa entre um corretor, que depois se verificou que o e-mail anunciado por ele nem sequer funcionava para contato, oferecendo a venda para alguém que pagou R$1.000 e desistiu depois de um dia de conversa. Esse alguém, como foi dito, de um concorrente, de um incorporador concorrente do nosso cliente. O que eu queria dizer aqui é muito, muito direto e objetivo. Não há nenhum esforço de venda como contrato de investimento coletivo. A parte não tentou atingir um público. Houve reunião como a reunião, à noite tem uma incorporação enorme que haverá uma reunião de adquirentes. Houve reunião como se faz com seus clientes. Há reuniões sempre. Um grupo se reuniu, um grupo muito especializado de consumidor, que é um grupo de médicos, isso está no processo. A listagem de compradores foi disponibilizada para a CVM. Um grupo de médicos se reuniu e resolveu fazer um prédio com unidades autônomas que pode, durante um certo tempo, ser disponibilizado para uso hoteleiro numa cidade do interior de Minas. Esse era o ponto que eu achava mais importante destacar. Todas as páginas desse processo sancionador, a única ferramenta, a única peça que nos associa a um esforço coletivo não foi produzida pela cliente e nem por Rodolfo, que é o seu sócio acionista fundador. Não há nem aparentemente esforço de vender contratos de investimento coletivo. Não há site do empreendimento, não há anúncio jornalístico, não há anúncio na internet, não há e-mail de esforço de vendas, não há absolutamente nada. Há uma ideia de um empreendimento que está sendo construído. Houve um compromisso já na primeira defesa de interromper as vendas, faltavam 30 unidades, essas não foram vendidas, os contratos, mesmo com os médicos, não foram mais feitos. O empreendimento está lá tentando ser finalizado.
há um detalhe, um aspecto novo que eu preciso destacar, que é um acordo com o Ministério Público Federal, aceitando uma transação com uma multa de R$30 mil, que foi a mesma multa que nós propusemos aqui à CVM para encerrar o processo, e eu explico. Essa multa representa 5%, 6% do faturamento da empresa no ano. A contraproposta da CVM representava 25% do faturamento da empresa, não do empreendimento, 25% do faturamento da empresa no ano. Um número que se tornou incompatível. O do Ministério Público se tornou compatível não com o VGV do empreendimento, mas com o tamanho da dor de cabeça que é responder uma ação penal por um longo tempo por uma empresa que precisa de financiamento bancário para tocar os seus negócios. É mortal, seria mortal para a empresa não aceitar o acordo com o Ministério Público, e só por isso que foi feito. Para encerrar, pedindo vênia já pela extensão do tempo, eu vivi isso profundamente. Muitos dos meus clientes faziam 2, 3, 4 páginas por edição dos jornais, anunciando empreendimento. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, uma questão turística muito forte. Mas esse cliente não fez anúncio, não disparou mailing, não fez nada que justificasse, ser enquadrado como oferta coletiva, 2, como responsável por uma infração denunciada por uma única pessoa que se tentou, inclusive, trazer aqui para ser ouvida na qualidade de depoente, e isso foi indeferido. Considerando esse aspecto, fazendo esse distinguish das outras questões que levaram a CVM a regular esse mercado, e devo dizer que a regulação, embora discutida aberta e democraticamente com o mercado, limitou, hoje praticamente não há mais ofertas dessa natureza. Nesse caso específico, nunca houve sequer tentativa de fazer a venda aberta ao público com captação de dinheiro. É por isso que se espera que o processo seja encerrado com a absolvição do nosso cliente. Obrigado, doutor. Eu pergunto ao doutor representante da Procuradoria se tem algum pronunciamento a fazer, doutor Celso. Senhor presidente, senhores diretores e senhora diretora, a Procuradoria não tem nada a acrescentar às manifestações já acostadas aos autos. Bom, já que a Procuradoria não se pronunciou, eu já vou, então, passar a palavra para o excelentíssimo senhor diretor-relator, uma vez encerradas as manifestações, para que o diretor João Ascioli faça, então, a leitura do seu voto. Obrigado, senhor presidente interino. Cumprimento a todos os presentes. O cumprimento à defesa da tribuna. Faço a leitura de uma versão um pouco resumida do voto, e a íntegra vai estar disponível ao final. Como detalhado no relatório, o processo foi instaurado pela SRE em face da Apoema e seu administrador, Rodolfo Bueno, em virtude de suposta realização de oferta pública de contrato de investimento coletivo, conforme definido no artigo 2º, inciso 9 da Lei 6385, sem obtenção do registro previsto no artigo 19 da mesma lei e no artigo 5º da Instrução CVM 602. A apuração da área técnica que levou ao processo iniciou-se com recebimento de denúncia das iniciais AAMM, acompanhado de conjunto de documentos em que se afirmava que a Apoema estaria ofertando por redes sociais e corretores, sem registro na CVM, unidade de empreendimento de condotel localizado na cidade de Extrema, Minas, com previsão de ser explorado com a bandeira Transamérica. Após a análise das informações e documentos protocolados pelo denunciante, a SRE concluiu que a Apoema estaria ofertando publicamente os SICs hoteleiros vinculados ao empreendimento e formulou acusação em face da empresa e de seu administrador. Como preliminar, os acusados pleiteiam preliminarmente a anulação do termo de acusação, pois não teriam recebido os e-mails que a SRE enviou em 30 de julho e 28 de agosto de 2020. Outra coisa, desculpe aqui pela imagem, mas o que importa aqui é o áudio. Com solicitação de esclarecimentos prévios a respeito dos fatos, nos termos do artigo 5º da Instrução CVM 607. Aduzem que um deles foi enviado para o destinatário existente, e aí tem a transcrição do e-mail,
que o nome da incorporadora estava como Aribá e não em Oribá, e o endereço correto seria outro, e que também não haveria indicação de que tenha sido enviado corretamente o e-mail para Rodolfo Bueno. Realmente consta do relatório, conforme consta do relatório, a Apoema tem como nome fantasia Oribá Incorporações, indicando ter havido erro na grafia de um dos destinatários dos pedidos de esclarecimentos enviados pela SRE. Processo de origem, dá para ver que o erro realmente ocorreu, pois o primeiro e-mail retornou com aviso de destinatário inexistente. A SRE não percebeu o equívoco e reiterou o pedido em 21 de agosto com o mesmo destinatário, com o mesmo endereço, e tendo recebido novamente a mensagem de destinatário inexistente. Contudo, essas duas solicitações foram também enviadas por o endereço eletrônico contato.oribá@gmail.com, que constava da ficha de cadastro da Apoema na Receita Federal e que registra o nome de Rodolfo Bueno como sócio administrador. Isso não prova que os e-mails foram recebidos, mas a defesa não nega que esse e-mail fosse apto para alcançar os resultados. Por isso, não tem suficiente demonstração de que os pedidos de esclarecimento foram enviados apenas de maneira indevida. Independentemente disso, conforme o entendimento pacificado do colegiado, o pedido de manifestação prévia de investigados em processo administrativo visa a dar suporte à formação da convicção da área técnica, quanto à materialidade de autoria e auxiliar na boa instrução do processo, mas não confere, ele não dá um direito subjetivo aos investigados e não deve ser confundido com defesa prévia. Razões pelas... Eu indico aqui diversos precedentes, rejeito, portanto, essa preliminar. Mérito. Passando a análise de mérito, não há controvérsia quanto a que o empreendimento constitui um condotel ou pool hoteleiro e que, à exceção de ter sido objeto de oferta pública, preenche os demais requisitos de um contrato de investimento coletivo, previstos no artigo 2º, inciso 9 da 6385, pois eles geram direito de participação, parceria ou remuneração, resultante da prestação dos serviços e os rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Onde há controvérsia é sobre ter havido ou não oferta pública. Segundo a acusação, os direitos teriam sido ofertados a eventuais investidores por meio de prospectos, corretores e serviços públicos de comunicação, o que caracterizaria sua distribuição como pública, nos termos do parágrafo 3º do artigo 19 da Lei 6385. E sujeitaria, portanto, ao regime da lei e à competência fiscalizatória da CVM. A ausência do registro da distribuição na autarquia ou sua dispensa configurariam, assim, caso comprovadas, a infração ao artigo 19, caput, parágrafo 5º, inciso 1º da Lei 6385. A defesa alega, inicialmente, ter sido um empreendimento estruturado dentro da Lei 4591 de 64, Lei das Incorporações, como a soma de esforços dos compradores. E somente nesse sentido ele se configuraria como um investimento coletivo. Cada unidade terá sua própria matrícula registral e seus adquirentes poderão aliená-las de forma autônoma, quando assim o desejarem, não havendo que se falar em contrato de investimento coletivo. Porém, as disposições da legislação imobiliária ou registral não afastam, apenas pelo fato de incidirem sobre determinados negócios jurídicos, o regime da Lei 6385. A incidência não é mutuamente excludente, pois se refere a aspectos diferentes dos negócios realizados. Se determinado empreendimento é regido pela Lei das Incorporações, pelo Código Civil, pela Lei das SA, ou o que quer que seja, que a Lei 6385 busca proteger é a captação de poupança popular. Por sua vez, no âmbito desse regime, o conceito de contrato de investimento coletivo, na forma como delimitado em seu artigo 2º, inciso 9, tem natureza instrumental, sendo utilizado para atrair ou não a proteção da lei em função da substância econômica da transação, e não da forma jurídica adotada. Isso independe dos diversos ativos e projetos nos quais os recursos captados possam ser investidos, sejam eles quartos de hotéis, ativos agropecuários, criptoativos ou qualquer outro. Assim, mesmo se tratando de incorporação imobiliária, realizada segundo os preceitos da 4591, é necessário analisar a realidade econômica da transação, de modo a verificar se está diante de um contrato coletivo de investimento cuja missão pública exige registro. Para isso, utilizam-se os requisitos trazidos pelo inciso 9, já
do artigo 2º, conforme procedimento já consolidado na autarquia de diversos precedentes. Por este procedimento, verifica-se nos termos do dispositivo mencionado, 1, se há investimento de recursos, 2, se ele está formalizado em títulos ou contratos, 3, se está aplicado, se os recursos estão aplicados em um empreendimento coletivo, e 4, com a expectativa de obtenção de lucros, e 5, que esses lucros decorram do esforço do empreendedor ou de terceiros. Nunca do próprio investidor, que é passivo em relação à produção dos resultados. Por fim, caso se esteja diante de títulos ou contratos de investimento coletivo, para que eles se caracterizem como valores sujeitos ao regime da 6385, há o requisito de que sejam objeto de oferta pública. Dito isso, voltando ao caso concreto, entendo que, em vista dos documentos presentes nos autos, a acusação comprovou, por meio da verificação dos requisitos previstos no inciso 9º, que o investimento no empreendimento foi estruturado por meio de contratos de investimento coletivos, como, aliás, usualmente ocorre com os chamados condotéis. Quanto ao primeiro requisito, a existência de investimento financeiro, e ao segundo, sua formalização por meio de contratos, conforme consta dos autos, o investimento se dava pela aquisição das unidades do empreendimento, que era formalizado no instrumento particular de compromisso de compra e venda, de unidade habitacional autônoma de edifício hoteleiro, FIT Transamérica Extrema, Quanto ao primeiro requisito, o investimento se dá pela aquisição das unidades do investimento, conforme já li aqui, cuja cláusula terceira previa o valor a ser pago pelo adquirente. Eu transcrevo aqui o capítulo 3º, cláusula terceira, que demonstra a formalização do investimento. Também não há dúvidas acerca da natureza coletiva e de um empreendimento comum do investimento no empreendimento, que é formado por 132 unidades autônomas, conforme se pode observar dos considerandos 1 e 2 do contrato, a serem explorados em um sistema unificado de pool, com divisão dos resultados entre os investidores, proporcionalmente ao valor investido, nos termos delimitados nas definições 1 e O do contrato. Que eu também transcrevo aqui as respectivas cláusulas. Quanto ao requisito de haver remuneração aos investidores, a acusação apoiou-se na promessa de retorno do investimento entre 1,6% e 1,8% ao mês, feita ao denunciante pelo corretor com quem negociou a aquisição de uma unidade. A defesa, por sua vez, rebate essa afirmação, alegando ter sido fruto de simulação perpetrada pelo denunciante e seu chefe, de iniciais JBSJ, e que não foi oferecida remuneração aos compradores das unidades do empreendimento. Porém, tais argumentos não prosperam, pois, conforme consta da definição O do contrato reproduzida acima, existe previsão expressa de distribuição de valores remuneratórios aos investidores, ali qualificado como dividendos, com base no resultado líquido obtido com a operação do empreendimento. E o item O diz que a forma dos cálculos dos dividendos é adotada pela sociedade de contrapartição para pagamento à Transamérica e aos sócios participantes, proporcionalmente à sua participação na SCP. Então, são calculados de acordo com o número e tipo das unidades de cada sócio, base no resultado líquido, e deverão observar o número total de unidades integrantes do pool. Enfim, com outros detalhes que eu estou suprimindo para concisão. Fim, em relação ao último requisito, o contrato também é claro quanto ao fato de a remuneração a ser paga aos investidores ter origem nos esforços de terceiros. Com efeito, o contrato prevê a gestão do empreendimento pela operadora hoteleira Transamérica, sócia ostensiva de sociedade de conta de participação, a que os investidores adquirentes das unidades aderem, nos termos da cláusula 5 do contrato e termos de adesão a ele anexo, também transcritos aqui. Então, também em relação, trago um precedente que fala de personalidade jurídica da SCP, um PS 2006/3364, do relator, então presidente Marcelo Trindade, que dizia: embora falte personalidade jurídica à sociedade de conta de participação, não há dúvida de que nelas os sócios participantes investem recursos para que o sócio ostensivo exerça o objeto social com exclusividade, participando dos resultados. Tal contrato, portanto, confere aos sócios participantes direito de participação com rendimentos que já advêm do esforço do empreendedor
e se é ofertado a diversas pessoas publicamente, preenche os requisitos da 6385. Veja-se, ademais, que a adesão à SCP prevista nas cláusulas 5, na cláusula 5 e 5.1 a serem reproduzidas vai contra qualquer argumento da defesa que os adquirentes das unidades poderiam dar a elas a destinação que quisessem. Pode-se dar a destinação que quiser, sem que isso descaracterize a obtenção do resultado inerente ao título, assim como de qualquer outro valor mobiliário. Todos os elementos acima demonstram, portanto, que o investimento no empreendimento se deu por meio de contratos de investimento, cabendo, então, avaliar se eles foram ofertados publicamente, nos termos da lei. Como já mencionado, a acusação concluiu que a Apoema teria ofertado publicamente os SICs hoteleiros, utilizando de 3 atos de distribuição que o artigo 19, parágrafo 3º da 6385 traz como exemplos para evidenciar o caráter público da oferta. Ou seja, prospectos, em síntese, prospectos, corretores e serviços públicos de comunicação. A defesa, por seu turno, alega que a Apoema teria sido procurada por um grupo fechado de investidores formado por médicos, familiares e empresas congêneres para desenvolver o empreendimento, não tendo havido oferecimento ao público em geral, com as vendas tendo sido realizadas por contatos pessoais. Acrescenta que cerca de 67% dos compradores serão médicos ou empresas do ramo de medicina e equivalentes. Passo, então, a analisar um a um os supostos atos de distribuição apontados pela acusação, começar pelo último. Uma publicação em página da Apoema, com seu nome fantasia Oribá, não sei se é Oriba ou Oribá, na rede social Facebook. Indicaria a ocorrência de oferta pública de investimento. No entanto, como bem aponta a defesa, a referida página traz apenas uma imagem do terreno onde seria construído o empreendimento, anunciando a futura implantação de hotel com bandeira Transamérica, sem qualquer informação relativa à negociação de unidades ou relacionada a eventual investimento. Acrescente-se na mesma direção no mesmo sentido, que após a apresentação da acusação e de modo a atender à solicitação da PFE, visando a apurar a eventual continuação da prática apontada como irregular, a SRE verificou novamente a publicação na rede social e apontou: 1. Que o número de seguidores nas redes sociais da Oribá é reduzido. 2. Que a última postagem feita na página foi anterior ao envio do primeiro ofício de intimação. E 3. Que nenhuma outra denúncia foi recebida a respeito do empreendimento, concluindo ter havido a cessação da conduta irregular por parte dos acusados. Em vista desses pontos, não pode ser considerada tal publicação, a meu ver, como prova ou mesmo indício de utilização dos serviços públicos de comunicação para ofertar publicamente o investimento. Como se observa na maioria dos precedentes relacionados à oferta irregular de valores mobiliários, e em especial de condotéis, usualmente a oferta por meio de comunicação se faz de forma ostensiva, em sites criados especificamente para a publicidade do investimento e com informações voltadas para a captação de investidores, o que nada se assemelha à página em rede social identificada nos autos. Em relação a outro eventual ato de distribuição previsto no artigo 19, parágrafo 3º da 6385, que é a utilização de prospectos, a acusação considerou como prospecto o material publicitário anexado pelo denunciante. Esse material, também apresentado pela defesa na forma de book de empreendimento, descreve as instalações e configuração do futuro hotel, detalha diversas características do projeto na forma de um pool hoteleiro, sem, no entanto, detalhar qualquer informação financeira. A defesa diz que este material era divulgado somente em caráter reservado ao grupo privado de investidores do empreendimento. Há de se reconhecer que não há nos autos qualquer indicação de que esse material tenha sido distribuído indiscriminadamente a qualquer pessoa, havendo apenas sua entrega ao denunciante pelo corretor, com quem o primeiro entrou em contato. Contudo, como alega a defesa, o próprio denunciante informou ao corretor que teria tido conhecimento da oportunidade de investimento do empreendimento por intermédio de um amigo que estaria adquirindo uma unidade, o que, a meu ver, corrobora a tese de que ele não teve acesso prévio ao material publicitário, que lhe teria sido entregue apenas privadamente. Concluo dessa forma que também os prospectos juntados aos atos não têm o condão de indicar por si sós que teria havido oferta pública do empreendimento. Resta, portanto, como último ato de distribuição apontado pela acusação, a utilização de corretores contratados pela incorporadora para procurar investidores. A acusação, nesse sentido, aponta somente o corretor de iniciais FR, contatado pelo denunciante, e que com ele manteve as tratativas que culminaram no pagamento do sinal para a aquisição de unidade do empreendimento e na assinatura do respectivo contrato, em momento anterior à apresentação da denúncia à CVM. Apesar de a acusação apenas mencionar nominalmente um corretor,
e o artigo 19, parágrafo 3º, inciso 2º da instrução CVM 400 exigir uma pluralidade de agentes, a literalidade do dispositivo não socorre a defesa, pois houve, sim, mais de um corretor contratado. Contratos anexados pela defesa trazem, em sua cláusula 14, a informação de que as unidades de objeto do contrato foram intermediadas pelos corretores de imóveis das iniciais DCA, RCL e TO. Além disso, o documento protocolado pela defesa, com a declaração Pesquisas de Internet, busca, FIT Transamérica Extrema, corretor, solicitamos retirada. Esse documento remete a uma página do Facebook da corretora de imóveis, em que a corretora anuncia o empreendimento, sem fazer, porém, qualquer referência a Apoema. E com a mensagem, quer receber todas as informações, deixe seu contato ou nos chame em inbox. Esses últimos dois elementos demonstram objetivamente que a Apoema se utilizou de corretores, 5 pelos elementos dos autos, na intermediação das unidades do empreendimento. Deve tal conclusão, no entanto, ser sopesada com as anteriores, em especial com o fato de não ter sido identificada a utilização de sites ou meios de comunicação de massa, presente em quase todas as ocorrências de oferta irregular de valores imobiliários. Em outras palavras, uma oferta pública geralmente se traduz em diferentes atos de distribuição, com destaque já há algum tempo para os que se utilizam da divulgação pela internet. Abre aspas, que quando analisados em conjunto, buscam analisar, a rigor, se se faz presente, em determinado caso concreto, uma evidenciação de apelo à poupança popular, que é um trecho do voto de um precedente julgado em 2022, relatado pelo diretor Alexandre Rangel. No presente caso, contudo, pelo até aqui exposto, o caráter público da oferta se comprovaria somente pela utilização de corretores, o que obriga a uma maior cautela, de modo a não se chegar a conclusões injustas. Nesse sentido, socorro-me da doutrina de Nelson Ziric, que defende, para circunstâncias semelhantes, os trechos a seguir transcritos. Ser relevante determinado número de pessoas procuradas pela companhia ou por seus representantes, uma vez que a realização de um número significativo de ofertas diretas também pode comprovar o eventual esforço da companhia na colocação pública dos valores imobiliários de sua emissão. Isto porque, apesar de tal fator isoladamente não ser decisivo para configurar a natureza da oferta, é inegável que quanto maior o número de pessoas procuradas pela emissora, maior será a probabilidade que a oferta seja caracterizada como pública. Voltando ao texto do voto, nesse sentido, observo da relação de adquirente da unidade do empreendimento que, excluídos aqueles que permutaram unidades por prestação de serviços relacionados à sua construção, restaram 34 investidores, número que não me parece ser decisivo para configurar a natureza da oferta como pública. Em continuação à citação acima, a Ziric também aponta que a jurisprudência norte-americana já se manifestou no sentido de que the more offerees, the more likelihood that the offering is public. A Rule 506 da Regulation D, editada pela SEC, isenta de registro qualquer oferta de valores imobiliários em que o número de aquisições realizadas por investidores não qualificados seja inferior a 35, desde que a companhia não se utilize de meios de divulgação ao público em geral. Ou seja, de acordo com esta regra, determinada distribuição de valores imobiliários não será considerada pública caso ela seja realizada com base em contato direto entre os representantes da emissora até 35 subscritores. É claro que não é o caso de aplicar a regra americana aqui inexistente. Porém, o padrão dos 35 investidores utilizados nos Estados Unidos como safe harbor para inocorrência de oferta pública mostra ao menos que se trata de uma ordem de grandeza que em um mercado avançado é aceitável para ofertas privadas. O número exato em si não é aqui determinante. Pode haver a oferta pública com menos de 35 investidores, bem menos de 35 investidores, se ela tiver sido feita de maneira generalizada. Assim como pode haver um empreendimento subscrito por bem mais investidores, desde que a apresentação e a negociação tenham sido individualizados com cada um deles, sem as características que determinam a publicidade da oferta em nosso direito. Ressalto também que a maioria dos investidores, conforme a relação anexada pela defesa, é realmente formada por médicos ou empresas do ramo de medicina equivalente, o que é compatível com a alegação da defesa de que o empreendimento teria sido negociado de forma privada com esse grupo de adquirentes. No caso destes autos, o fato de o número de adquirentes ser reduzido, em conjunto com a ausência de outras formas de distribuição pública do investimento, faz com que, a meu ver, a utilização de alguns corretores pela Apoema não seja suficiente para determinar que houve oferta pública. Concluindo, outros elementos de prova seriam necessários para fazer prevalecer a tese da acusação
de que o empreendimento foi objeto de oferta pública e que seria necessário o competente registro na CVM. Os elementos de prova presentes nos autos não têm a robustez necessária para isso, em vista dos contra-argumentos trazidos pela defesa. A situação parece-me limítrofe, mas não em termos de tese jurídica, apenas de suficiência probatória. Como, a meu ver, remanescem dúvidas, elas pesam em favor dos acusados. Convém ainda esclarecer acerca do ANPP firmado por Rodolfo Bueno, o acordo de não persecução penal, como trazido pela tribuna, nos termos dispostos do relatório, e o motivo pelo qual não se corrobora uma condenação na sede administrativa. Observa-se do acordo de não persecução penal que o acusado, de fato, confessa ter oferecido suítes hoteleiras do empreendimento para investidores interessados, sem autorização da CVM. Entretanto, concordo com a defesa no que dispõe sobre essa própria necessidade ser o cerne deste PAS. Cabe aqui, inclusive, um comparativo entre o acordo de não persecução e os termos de compromisso, que, apesar de semelhantes, possuem relevante diferença. Nos termos do juízo que proferiu a homologação, eu transcrevo: o acordo de não persecução penal é um negócio jurídico processual entabulado exclusivamente com o Ministério Público, o acordante e sua defesa, cabendo ao judiciário apenas a função de aferir os requisitos de existência e validade. Com efeito, não há julgamento de mérito da pretensão acusatória. Ou seja, assim como o termo de compromisso, o caso é encerrado sem resolução do mérito, que a ocasião do inquérito penal era a investigação por crime previsto no artigo 7º, inciso 2º da Lei 7492. Diferentemente, porém, a existência do reconhecimento de uma determinada matéria fática. No caso, a negociação sem autorização da CVM, sem que se confunda com uma confissão do crime. Portanto, observa-se que a confissão não foi pela ocorrência do crime, mas sim que negociou sem autorização da CVM. Milhares de negociações ocorrem todos os dias que não passam pelo crivo desta autarquia, e não por isso que, se alguém alegasse o mesmo cotidianamente, passaria a haver essa necessidade. Assim, entendo que a celebração do acordo de não persecução penal em nada interfere com o que expus ao longo do voto, sobre não haver no presente caso a necessidade de autorização da CVM, por não estar presente, no caso, o requisito da oferta pública. Por essas razões, voto pela absolvição da Apoema Incorporadora Limitada e de Rodolfo Bueno e Carião de Paulo, da acusação de infração ao artigo 19, caput, parágrafo 5º, inciso 1º da Lei 6385, e ao artigo 5º da Instrução CVM número 602 de 2018. É com voto, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor diretor relator, agora eu passo a palavra, então, e pergunto como vota o diretor Daniel Maeda. Boa tarde, presidente interino. Acompanho integralmente o voto do diretor relator. Obrigado. Pergunto, então, à diretora Marina Coppola como vota. Boa tarde, senhor presidente interino. Eu também acompanho integralmente o voto do diretor relator. Eu também acompanho o voto do eminente relator. E, dessa forma, vou proclamar o resultado. Informo que deixa eu só pegar aqui o roteiro. Só um momentinho, por favor. Estava aqui com um voto mais alto. Só perdi aqui. Um segundinho, por favor. Então, uma vez que foi computado o voto por unanimidade, por força do disposto no artigo 29, concominado com o artigo 34 da Lei 13.506 de 2017, a decisão de absolvição transita em julgado na primeira instância, sem interposição de recurso de ofício pela CVM.
Dessa forma, então, eu estou declarando encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos e uma boa tarde. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado. Acompanha aí pela internet, só comunicando que há mais um caso na pauta hoje, o caso da Salina, mas ela se trata de uma acusada rebelde, que não veio aos autos, não trouxe manifestação e, naturalmente, não está aqui sustentando a defesa hoje. Né? Então, nessa circunstância, a decisão vai ser disponibilizada no site da CVM, né? Por essa razão, não haverá aqui a sessão pública para esse segundo processo, mas haverá, sim, o julgamento dele em modo interno e a divulgação do resultado no site da autarquia ainda essa tarde. Desejo a todas e a todos aí uma boa tarde.